Sex Education finalizou com cada personagem seguindo o seu caminho, fechando parte da sua história, mas nem tudo deu certo no final. Nesse vídeo você vai entender todo o final da série com detalhes e, claro, comentando com spoilers. Então, vamos nessa! Conhecer você abriu meu coração e me mudou pra sempre. E por isso, levarei uma parte de você comigo por onde eu for. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, o que vocês acharam desse final? Eu achei um final até que bem satisfatório e bem coerente com alguns personagens, mas vamos com calma e por partes entender o que aconteceu com cada um deles. Começando pelo Jackson, vimos que ao longo dessa temporada ele teve um caroço nas suas partes íntimas, que felizmente não era cancerígeno, mas isso fez querer saber quem é o seu pai biológico, já que isso poderia ser hereditário. As suas mães cresceram contando para ele que ele foi fruto de uma doação de esperma, mas aqui nessa temporada descobrimos que esse não foi o caso, porque no passado uma de suas mães teve um caso com um cara chamado Jerome. Ela acabou ficando grávida, deu à luz, mas criou Jackson sozinha por um tempo, já que o Jerome era um cara casado na época e já tinha uma família, até que a sua outra mãe apareceu e as duas juntas criaram o Jackson. E por isso, quando o Jackson aparece na sua casa e tenta vê-lo, ele simplesmente diz que não quer saber e fecha a porta na cara do Jackson, o mandando ir embora, com as suas mães não contando a verdade pra ele como uma forma de blindagem a tudo isso, mas ao final o Jackson perdoa elas. Sendo sincero, quem ganhou com tudo isso foi o próprio Jackson, porque beleza, ele nunca vai ter um pai propriamente dito, mas pô, ele foi bem criado por suas duas mães e o seu pai biológico é um cara que traiu a sua esposa, traiu a sua família, fez um filho e ainda o negou. Ou seja, esse cara não presta. Pegando esse gancho do Jackson, ele ter passado por esse processo de perdoar as suas mães por ter escondido a verdade dele, acabou sendo essencial para ele ajudar o Cal, já que os dois foram próximos no passado, na terceira temporada, mas acabaram se afastando. Ao longo dessa temporada, vimos que o Cal estava aos poucos fazendo a transição de uma mulher para um homem, começando a tomar testosterona e ficando com tesão toda hora. E eu gostei que, além do Eric, eles colocaram o Jackson para ajudar o Cal nesse momento, meio que fechando o ciclo entre os dois e restabelecendo a amizade deles. A história do Cal terminou com ele e a sua mãe se entendendo, ela até o apoiando nesse processo de fazer a transição de sexo, e ele vai conseguir pagar sua cirurgia graças aos seus amigos, que vão doar o dinheiro arrecadado para ele. A ideia inicialmente era doar o dinheiro arrecadado para a igreja do Eric, mas pelo fato dele ser gay e pela escola que arrecadou o dinheiro ter pessoas LGBTQIA+, a igreja acabou recusando. O arco do Eric foi um dos que eu mais achei interessante nessa temporada, porque ele conseguiu passar por todo um processo e no final encontrar a sua vocação. Desde o começo da temporada, a mãe do Eric queria que ele fosse batizado na igreja. O vimos frequentando a igreja nas temporadas anteriores, mas ele ainda não tinha sido batizado e ficou com medo todo esse tempo de não ser aceito na igreja por conta da sua sexualidade. O final deixou em aberto se ele vai se batizar ou não, né? No presente, ele não se batizou. Após ele se assumir, ele saiu ali do batismo, mas se ele vai se batizar ou não no futuro, ainda é um mistério. Mas o Eric, posteriormente na escola, até ganhou apoio do pastor, que promete trazer ainda mais diversidade e inclusão para a igreja. E na festa, ele conversa com Otis, que decidiu virar pastor, para compartilhar não apenas a mensagem de Jesus, mas também para espalhar mais diversidade nas igrejas. Eu achei esse final totalmente digno com o que eles vinham construindo sobre o Eric até então, e eu confesso que gostei. Falando no Otis, no final dele eu gostei de uma coisa, mas não gostei de outra, né? Na terceira temporada, vimos que ele teve um relacionamento com a Ruby, mas que os dois terminaram porque, mesmo namorando com a Ruby e ela o amando, o Otis só pensava na Maeve. Aqui vimos que a Ruby ainda tinha sentimento pelo Otis mesmo, né? Ele vacilando algumas vezes, mas no final, na festa, quando eles vão meio que se entender, o Otis propõe para a Ruby que eles continuem apenas como amigos, só que ela diz que não, que já tem amigos suficientes. E cara, como eu disse, ele vacilou e tal, deu mole anteriormente, mas pô, finalizar as histórias dos dois após tudo que eles passaram,
dando a entender que eles vão seguir caminhos bem diferentes e não vão ser mais nem amigos, nem colegas. Aí eu achei vacilo, eu confesso que não gostei. Mas falando na Ruby, ela teve um baita desenvolvimento aqui na série. Ela começou a série como aquela patricinha, metidinha e tal, a famosinha na escola. Aí na terceira temporada, quando ela começou a namorar o Oates, conhecemos mais sobre ela e mais sobre quem é a Ruby de verdade. E aqui descobrimos que ela até sofreu bullying da OU no passado, que convenhamos, foi algo inesperado. Pelo menos a série terminou finalizando o arco das duas, com a Ruby entendendo e perdoando pelo que a OU fez no passado, que embora seja bem errado e tenha sido ainda pior o fato dela nunca ter explicado por que ela fez isso e nunca tenha pedido desculpas, até dá pra entender ao lado da OU, mas aqui as duas se entenderam, conversaram, né, finalmente, e a Ruby até ajudou a OU a ser aceita como a nova terapeuta sexual, mesmo ela sendo assexual e aparentemente trabalhando com Oates. Voltando ao Oates, se eu não gostei de como finalizaram a história dele com a Ruby, eu gostei de como eles finalizaram a história dele com a Maeve, que foi uma decisão até que bem ousada e bem madura. A Maeve decidiu que, após a morte da sua mãe, a sua irmã ficar com a sua tia e seu irmão meter o pé de Moordale, ela vai voltar para os Estados Unidos e continuar perseguindo seu sonho de ser uma escritora, até dando sermão no professor por ter pegado muito pesado e até desmerecer alguns alunos, como vimos, né, no começo da temporada. Só que, ao fazer isso, ao voltar para os Estados Unidos, ela acaba terminando com Oates. E eu achei essa uma decisão acertada, porque sendo bem sincero, cara, se a Maeve desistisse do seu sonho para ficar naquela cidade que, tirando o Oates, não tem nada mais a oferecer para ela, isso aí sim seria bem ruim, mas felizmente não aconteceu. Mas ela foi embora após ajudar o Oates a superar o seu trauma. Ele passou por um processo de trabalhar o seu trauma de infância, que foi ver a sua mãe chorando na cama por conta de problemas da relação dela com seu pai. E isso, né, acabou o traumatizando a ter relações mais íntimas com outras pessoas, com medo dele eventualmente também se decepcionar e terminar como a sua mãe. Mas aí a Maeve, antes de ir embora, ajudou o Oates a superar tudo isso. E embora a Maeve tenha deixado para seguir o seu sonho, ele até reagiu mal quando a Jenny conta que ela ajudou a Maeve nessa decisão. Na cena final, após ler a carta da Maeve, vimos que ele realmente entendeu o lado dela. Os dois tiveram esse momento, mas né, a Maeve precisava seguir em frente, porque na dúvida se ela um dia voltaria ou não para Moordale, os dois acabaram terminando. E foi um final até que meio melancólico pro Oates, né? Ele não conseguiu se entender com a Ruby e aparentemente eles terminaram brigados. A Maeve o deixou para ir para os Estados Unidos, mas pelo menos ele terminou jogando Smash Bros lá com Eric. Aliás, se vocês quiserem um vídeo de curiosidade sobre o Asa Butterfield, Emma Mackey, Shuchi Gatsu, a Mimi Kimi, sobre o elenco de Sex Education, é só pedir aqui nos comentários, porque se vocês quiserem, eu trago semana que vem aqui pra vocês. Antes da Maeve ir embora e voltar para os Estados Unidos, vimos que ela deu a sua bênção para o relacionamento do Isaac com a Amy, que até inclusive se beijaram e tudo. A Amy, que também passou por uma jornada de superação nessa temporada, superando seu trauma de se relacionar com outros homens após ser abusada no ônibus, e aparentemente começando um namoro com Isaac. Como mencionei, a Maeve decidiu voltar para os Estados Unidos e seguir o seu sonho como escritora após ter uma conversa com a Jane, que foi outra que teve um baita desenvolvimento aqui nessa temporada. Ela conseguiu superar a sua depressão pós-parto, ajudar a sua irmã no trauma envolvendo o abuso e resolveu contar para o Zen que ele, na verdade, é o pai da Joy. E, pô, achei bem interessante a série trabalhar essa depressão pós-parto, né? Eu nunca vi isso de perto, né? Conheço alguns amigos que as mães tiveram e tipo assim, não é assunto recorrente nos filmes e nas séries, mas é que Sex Education trouxe para a discussão, e eu confesso que achei isso bem interessante. E só um peça aqui, cara, a Gillian Anderson destruiu como Jenny nessa temporada. No quesito atuação, ela foi a que mais brilhou, a que mais mandou bem. Tem algumas cenas dela que, meu Deus do céu, ela é uma atriz maravilhosa. E também não podemos esquecer do Adam. O Adam que também passou por um processo nessa temporada de se reconectar com seu pai, se reaproximar do seu pai.
o seu pai que se reconectou com a Maureen, com a sua mãe, e os três aparentemente terminaram a história voltando a ser uma família. Então, resumindo como cada personagem terminou aqui no grande final de Sex Education, o Otis ficou sem ninguém, sem a Maeve, sem a Ruby, mas pelo menos vai ser terapeuta sexual lá com a O. A Maeve terminou com o Otis e foi para os Estados Unidos, seguir o seu sonho de ser escritora. O Eric decidiu que vai ser pastor e trabalhar para trazer ainda mais diversidade para as igrejas. A Ruby se entendeu com a O, não tanto assim com o Otis, mas agora virou amiga do pessoal de Cavendish. O Adam ficou mais próximo ainda da sua família e os seus pais voltaram. Amy e Isaac estão namorando. Jackson se entendeu com as suas mães e, usando o dinheiro arrecadado pela escola Cavendish, Cal vai conseguir fazer a sua cirurgia de vasectomia. Essa temporada focou muito mais nos personagens, nos sentimentos, quem são eles, quais são os seus medos e como eles podem fazer para superá-los. Dando a minha opinião sobre a temporada como um todo, eu gostei. Achei que mantiveram o mesmo nível das temporadas anteriores, mas eu não achei a melhor temporada. Por exemplo, eu gostei muito mais da terceira, que saiu em 2021. O legal é que daqui a alguns anos, uns 10, 15 anos, pode até ter um reencontro dos personagens de Sex Education. Por exemplo, daqui a uns 10, 15 anos, como eu disse, a Maeve volta pra Moordale e reencontra todo mundo, inclusive o Otis. Seria um especial bem legal, ali de uma hora e meia no máximo. Eu acharia bem interessante. O que você achou dessa quarta temporada? Qual foi o desfecho que você mais gostou e qual você menos gostou? Me conta aqui nos comentários. E se vocês também quiserem vídeos comentando curiosidades sobre o elenco, também é só pedir aqui nos comentários. Mas enquanto eu ainda estou produzindo esses vídeos, aqui eu comento sobre One Piece, outra série muito boa da Netflix, e essa aqui você pode ver na sala tranquilamente. E quando aqui eu comento sobre Transformers 3 e como esse filme é o melhor da franquia. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!